Olá pessoal, na última aula nós estabelecemos uma conexão com o banco de dados SQL, tá ok? Então eu criei um objeto do tipo connection, tá? Instanciei esse objeto, né? Ó, e aí eu informei aqui qual o banco de dados que eu vou estar acessando, perfeito? Gente, toda linguagem de programação você vai ter um objeto de conexão, tá? Para se conectar. No nosso caso, ó, esse é o objeto. Se eu fosse usar uma outra aplicação, eu ia fazer isso também a mesma coisa, pessoal. Tá ok? Então isso daqui ó, vai ser prático. Você tem que criar um objeto de conexão, falar qual que é o seu banco de dados, seu usuário e sua senha. Isso é padrão, tá bom? Não pense que isso aqui vai ficar mudando. Vai mudar, né, o nome do banco de dados aqui, tá ok? Pode mudar a senha do banco de dados, mas por padrão é isso aqui, ó. Perfeito? E aqui eu mandei abrir meu objeto. O próximo passo, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos fazer um CRUD, tá ok? Quando vocês forem fazer um projeto agora no TCM, o Cidade vai querer isso aí, que vocês façam um CRUD. O que é o CRUD, pessoal? O CRUD, ele, ele significa siglas, né? Ó, Create, Read, Update, Delete. Tá ok? Então vocês vão montar um sisteminha que vai fazer um CRUD, que são as 4 operações básicas. Você vai ter que inserir no banco de dados, vai ter que fazer leitura do banco de dados, vai ter que atualizar e excluir, tá? Então, ó, C de Create, R de Read, né, para fazer a leitura, Update e Delete, tá bom? Essas siglas significam isso daí. Create, Read, Update e Delete. É o que a gente vai fazer agora. Nós vamos começar a executar esses comandos básicos. Perfeito? Então vamos lá. Nós vamos voltar aqui no nosso C Sharp. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Eu vou vir aqui e vou estar criando uma outra variável do tipo string. Ó. String, perfeito. Vou dar o nome para ela de str, ó, str de string, tá? Consulta. Perfeito? E a ela, pessoal, eu vou atribuir o meu select. Eu quero fazer um. Aqui nessa variável, ó, eu quero guardar um select. Select, todos os campos, from, de qual tabela? Então, ó, pessoal, aqui no nosso banco de dados SQL, cadê o meu SQL? Está aqui, ó. Aqui no banco de dados SQL eu tenho duas tabelas, tabela cliente e tabela de telefone. Você quer fazer um select de qual tabela? Eu vou fazer da tabela cliente, perfeito? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, selecione tudo da tabela TBL, underline, cliente. Gente, então veja bem, ó. Em vez de ficar escrevendo tudo isso daqui, ó, eu estou armazenando esse select nessa string, tá bom? Então na hora que eu precisar executar um select, ela está nessa variável. Então veja, eu só criei uma variável que vai armazenar essa consulta. Eu não mandei executar ainda. E para executar isso, aliás, e para poder executar esse comando? Gente, agora veio uma outra classe, tá? Eu tenho uma classe chamada command. Então lembra, ó, o provedor SQL, né, o ADO.NET ele trabalha com classe, então a gente vai a primeira classe para se conectar. Para você usar alguma instrução SQL, seja select, insert, update, você tem que usar essa classe aqui, ó, command, tá? Qualquer linguagem de programação, pessoal, se você for usar um comando SQL, você vai ter que usar esse objeto aqui, tá? Seja o Java, C Sharp, ASP.NET, perfeito? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui e vou criar esse objeto. SQL command. Lembrando, se eu estivesse usando o OLEDB, eu ia colocar o LDB command. Se eu estivesse usando MySQL, MySQL command. Como eu estou usando o SQL Server, SQL command. E ó, pessoal, então esse é uma classe, um objeto para você poder usar comandos SQL. Eu vou instanciar esse objeto também, ó, SMD. Eu vou dar o nome para ele. Poderia ser o nome que vocês quisessem, tá bom? Igual. Aí que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar um new SQL command, perfeito. E pessoal, qual o comando que eu quero executar, né? Qual instrução eu quero executar? Gente, se eu não tivesse colocado esse str consulta, eu ia colocar tudo aqui dentro, ó, select all from cliente. Mas por que eu criei essa variável? De repente, pessoal, o meu select pode ser enorme, tá? Pode ser gigantesco. Em vez de ficar escrevendo todo o select aqui, ó, gigantesco, eu já armazenei essa instrução SQL, né, que é o select, nessa variável. Perfeito? Então aqui eu vou passar, ó,
eu quero que você execute o str consulta, olha lá, minha variável, aonde? Na minha conexão. Então, eu posso dois parâmetros aqui dentro, ó. Então, primeiramente, eu criei uma variável chamada str consulta, ele está guardando esse select aqui, só isso. Agora, o SQL Command é ele que vai ser responsável por executar, né, para guardar, tá? Para tentar executar essa consulta. Só que assim, pessoal, eu tenho um outro objeto, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um objeto chamado DataReader, tá ok? O que faz esse DataReader? Ele vai fazer, ó, é disponível para receber dados de uma tabela após a execução de um select. Então, quando você quer executar um select, você vai usar esse DataReader aqui, ó, tá? É um objeto para receber uma tabela após a execução select, tudo bem? Lembrando que esse DataReader ele só funciona com o select. Ah, né? Quer dizer que se a gente for usar então um update, um insert, um delete, tem que ser outro objeto? Sim. Então, ó, é esse objeto que faz a leitura dos dados, ó, reader, leitura, tá bom? Eu vou criar aqui um objeto para fazer a leitura desses dados e executar também, tá bom? Então, ó, SQL data, cuidado pessoal, tem o data adapter e o data reader, tá bom? Muito cuidado aqui nessa hora. Eu vou escolher o data reader. Data reader, vamos colocar aqui dados, vou dar o nome de dados para ele, tá bom? É igual. Vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui cmd, tá ok? Ponto. Gente, aqui eu vou colocar um tal de execute reader, tá bom? O execute reader ele é usado só para o comando select. Então vamos lá, vamos entender de novo todo o processo. Isso tem que prestar muita atenção. Ó, crio um objeto de conexão, abri minha conexão. Perfeito. Tá? Falei, ó, essa conexão vai lá no SQL Server, esse usuário sim, abre a conexão para mim. Perfeito. Aí eu criei aqui, ó, pessoal, uma variável que vai armazenar esse select. Perfeito. Como é que eu falo para ele executar esse comando, pessoal? Para ele poder executar comandos SQL aqui no C#, eu tenho que usar esse objeto aqui, ó, SQL Command, tá? É ele que é responsável, né, o que a gente viu aqui, ó, é ele que é responsável por enviar instruções SQL, tá? Objeto, classe disponível para enviar instruções SQL ao banco de dados. Então, para você conseguir enviar essas instruções aqui do C# para o banco de dados, você tem que usar esse objeto, senão não vai funcionar. E agora que eu vou pedir para ele executar, pessoal. Então, eu tenho o SQL Reader, tá? Que é só para select, instanciei ele, ó, dados, eu estou criando um objeto, aí eu estou pedindo para ele fazer o que, ó? Então, o dados, você vai fazer aqui esse select, tá? Vai executar esse select para mim, ó. Execute esse select, tá bom? Então, ó, o execute reader, pessoal, ele também só funciona para o select, tá? Porque ele tem que retornar alguma coisa. Nós temos dois objetos, para o select é o execute reader e para o insert, update, delete é o execute nonquery, tá bom? Então, ó, esse execute reader é só para executar, esse select ele vai me retornar alguma coisa. Perfeito. Gente, então é o seguinte, ó, quando executar esse comando aqui, ó, quando executar esse comando, o dados vai armazenar, gente, tudo isso daqui, ó. Olha o que o dados vai trazer, ó. Ele vai pegar tudo isso, ó. Então o dados vai valer esse daqui, ó, essa tabela inteira. É como se fosse, pessoal, um array, tá, ó. Isso aqui é como se fosse um array. Ele vai trazer tudo isso, pessoal. Então dados, ó, dados, executa para mim esse select. Ele vai guardar, ó, esse tabelaço, tá bom? E, gente, isso aqui é como se fosse um array. Aí eu tenho, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, tá bom? Então ele está guardando tudo isso. E como que eu faço para ele exibir no console? Então, ó, como é que eu faço para ele exibir esse tabelaço no console? Vamos lá. Nós vamos colocar aqui, pessoal, o seguinte. Eu vou falar, ó, while, tá? Então, while é um laço de repetição, né? Enquanto, ó, meu dados ponto read, tá?
que eu estou falando aqui, pessoal? Estou falando o seguinte, ó. Vamos lá, vou escrever aqui em português para vocês não se perderem, ó. Enquanto, vou comentar, enquanto existir dados, tá? Enquanto ele estiver lendo, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, e vai ler linha 1, linha 2, linha 3, tá? Então enquanto houver dados para ele ler, enquanto ele estiver lendo linha por linha, ele vai ler registro por registro. Faça, ó. Então faça, tá? Eu tenho que mandar escrever, pessoal, essas linhas no meu console, tá? Linha por linha. Então enquanto houver registro, né, ó, vai fazendo, tá? O que eu quero que ele exiba para mim? Então, gente, ó, eu quero que ele escreva no console essas informações. Eu vou colocar aqui, ó, console, ponto. Pessoal, tem um método aqui para escrever no console, write line, tá bom? Então, ó, escreva no meu console. O que eu quero que ele escreva? Então, vamos colocar aqui que eu quero que ele escreva. Gente, foi o que eu falei, ó. Esse dados, ele vai armazenar tudo isso daqui, ó. Só que agora eu vou começar a destrinchar, tá ok? Ó, esse é o array. Isso aqui é como se fosse um array. Então eu vou começar a destrinchar, ó. Carrega para mim só o código, o nome, o sexo. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Se ele vem em formato de array, nós vamos fazer assim. Eu quero que ele crie uma coluna chamada código. Código, tá bom? Código. Esse código, pessoal, ele vai carregar o array na posição 0. Ó, posição 0, 1, 2, 3, 4. Então tenho 5 elementos no meu array. Lembrando que o primeiro valor começa com 0. Né? O índice do primeiro array é 0. Vou colocar aqui, ó, código na posição 0. Tá ok? Entre chaves, ó, pessoal, vírgula. O que eu quero depois? Eu quero que ele carregue para mim o nome do cliente. Nome do cliente. Então, o nome do cliente está na posição 1 do meu array. Tá bom? 0, 1. Vamos lá. Agora eu quero que ele carregue para mim o sexo. Sexo. Perfeito. Então vamos lá. O sexo está na posição 2. Vírgula. Próximo campo vai ser o CPF, né? Ó. CPF. 2 pontos. Então vamos lá, ó. Índice 3. Tá ok? Índice 3. Cuidado, gente. Cuidado para não colocar colchete, tá? É entre chaves. Vírgula. E o próximo aí, né? Ó, é a cidade. A cidade. Tá ok? A cidade vai ser, opa, 2 pontos, vai ser o índice 4. Perfeito? Legal, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Então, nós já falamos aqui, ó, que eu quero que ele crie um campo código, um campo nome. Tá? É como se fosse aqui, ó, pessoal. Estou dando um nome para as minhas colunas. Tá ok? Ó. Agora, o que eu quero carregar na posição 0, na posição 1, na posição 2? Então, agora que o ó, pessoal, eu vou falar o seguinte, ó, vírgula, dados, ó, dados. O que é esse dados, pessoal? Dados é o meu tabela, ó, é a minha tabela, tá ok, ó? Mandei executar o select, o dados está valendo isso daqui, ó. Então, vamos lá, dados, eu vou começar a destrinchar, tá? Ponto, desculpa, dados, abre colchetes, e aí eu vou ter que falar, pessoal, entre aspas, o nome dos campos que eu quero carregar. Então, primeiro, ó, código cd, underline, cli, tá? Então, olha, o que eu estou fazendo? Ó, esse cd cli, ele refere ao índice 0. Olha lá, ó, refere-se ao índice 0. Próximo, ó, vírgula, qual que é o próximo campo que eu quero? Dados, eu estou começando a destrinchar, pessoal. Tá? Então o dados ele vale tudo isso, ó. Ele vale tudo isso daqui. Eu estou começando a destrinchar. Dados na posição 1, o que eu quero? Eu vou abrir aqui o colchetes, tá bom? E vou colocar, eu quero o nome do cliente agora, ó, entre aspas, tá? nm underline cli. E assim por diante, né, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar isso daqui, que é para não ter que ficar digitando. Vamos lá. E vou só mudando aqui agora. Então, eu quero o sgcli agora, né?
sgcli. Opa, tem que escrever direitinho o nome dos campos, tá, pessoal? Se vocês errarem o nome dos campos aqui, ó, vai dar problema. sgsexo, ó, nossa, ó lá, já ia errar. Tá? sgsexo, vírgula, próximo, no dados, né, ó, dados, no, nossa, desculpa, pessoal, no CPF, vírgula, e o último agora vai ser NM cidade. NM cidade. Então aqui, ó, pessoal, é o que eu estou falando, ó. Eu tenho o índice 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que falar o que eu vou carregar nesses índices. Quais os campos que vão? Os campos são os campos da minha tabela, ó. Então veja bem, ó, repetindo. Você criou um campo nome, aliás, você criou um campo código, você quer carregar no campo código. O que vai vir lá do meu array pega somente o código do cliente. Nome, posição 1. O que tem lá na posição 1? Eu vou carregar lá do dados o nome do cliente, tá bom? Então esse dados é como se fosse um vetor. E aí eu estou passando os índices dele, ó. Carrega o índice 0, o índice 1, o índice 2. Perfeito? Tá. Aqui eu já não tenho mais nada, eu vou fazer o seguinte, ó, ponto e vírgula. Certo. Vamos ver se vai funcionar isso, pessoal. Se você só abrir e fechar o console, executar aqui, ó, ele vai abrir e fechar rapidinho a janela, tá? Então, para a gente poder testar isso e ver se está realmente funcionando, nós vamos vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ir aqui no debug, tá? E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho esse Ctrl F5 aqui, ó. Start sem debugar, ó. Inicie sem debugar, tá? Ctrl F5. O F5 ele executa, né? Mas se você executar, ele vai abrir e fechar a janela. Para ele não debugar, eu vou clicar nesse botão. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha aqui, ó, pessoal. Ele trouxe para mim, peraí, ele retornou um erro, tá? Vamos dar uma olhada aí o que houve aqui nesse erro. Não, ó, tá falando que a cadeia de caracteres não está em formato correto. Vamos dar uma olhada o que é esse formato correto aí. Vamos lá. Fechar. Tem que ter muito cuidado aqui ao digitar isso. Tá aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, a posição, o índice do meu vetor eu tenho que colocar entre chaves. Ó, sem querer aqui eu coloquei colchete, ó, tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá, pessoal? Porque um errinho aqui já era, ele não vai executar. Perfeito? Aqui sim é colchete, ó, né? Quando eu estou pegando os elementos lá do meu vetor, aqui é em colchete, tá bom? Então vamos lá, muito cuidado. Eu vou de novo aqui vir no debug, tá? Vamos lá. Agora sim, ó, pessoal. Então, olha lá. Ele está carregando aqui, ó. Código 1. Nome Pablo, sexo M. Então ele foi lá no banco de dados e carregou para mim essas informações aqui, ó. Ele leu, né, ele executou para mim, jogou numa variável chamada dados, né, no execute reader. Peraí, vamos lá. Então o que ele fez, ó, eu fiz a conexão, ele abriu a conexão, eu armazenei o meu select nessa variável, eu mandei executar esse meu select, tá na minha conexão, e agora estou pedindo para ele, ó, são dados que tem que ler, então leia toda essa minha tabela, todo esse meu select e joga aqui, ó, no dados, tá ok? Só que para executar esse select, né, pessoal, tem que usar o comando execute reader, tá ok? Então ele vai ler os meus dados. Quais dados? Os que estão aqui no CMD, tá bom? Lembrando que o CMD está guardando esse select e joga aqui nos dados para mim. Perfeito. E aí, pessoal, comecei a pegar os dados e comecei a destrinchar. Tá bom? Eu posso até dar uma quebra de linha aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Console, para não ficar tudo um em cima do outro, console.writeLine. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, ó. Tem um comando para fazer quebra de linha, eu não me lembro agora, mas eu vou colocar isso daqui, ó. Console.writeLine, para ficar um em cima do outro. Vamos lá, ó. Debug. Start with that. Olha lá, ó. Tudo bem? Então ele fez a leitura dos dados que estavam no meu banco de dados e carregou nessa minha aplicação. Tá bom? Futuramente a gente vai estar carregando isso aqui no Windows Forms, né? Mas só para vocês entenderem aí, ó, todo o processo para carregar
fazer um select lá no banco de dados, tá bom? Fico por aqui, a gente continua na próxima aula com novos comandos aí do CRUD.